Gênesis, capítulo 7 ao 9. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: Entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui a uma semana vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ele, seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Com eles entraram toda espécie de vida animal, puros e impuros, os que rastejavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na embarcação em pares, macho e fêmea, tal como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Desabou forte chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No dia em que as chuvas começaram a cair, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com suas noras, entraram na embarcação. Entraram também todos os animais de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, todos os demais seres vivos que rastejam pelo chão e todas as criaturas com asas, todas as aves e os outros animais que voam. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo cada vez mais, cobrindo a terra, e a embarcação flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que cobriram até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu, chegando a quase 7 metros acima dos picos. Todos os seres vivos existentes na terra morreram: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano. Tudo o que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim, foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. E as águas cobriram a terra por 150 dias. Então Deus atentou para Noé e todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na embarcação. Fez soprar um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam, e a chuva torrencial parou. As águas começaram a baixar gradualmente sobre a terra. Passados 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a embarcação tocou no alto das montanhas de Ararat. As águas continuaram baixando, até que no 1º dia do 10º mês apareceram os cumes das montanhas. Ao fim de mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na embarcação e soltou um corvo que ficava voando de um lado para o outro. Depois soltou uma pomba para ver se já havia alguma parte seca, mas a pomba não encontrou um lugar onde pousar e voltou para a embarcação, porque as águas ainda cobriam toda a terra.
Noé estendeu a mão e tomou-a de volta para dentro da embarcação. Noé esperou 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao cair da tarde, quando a pomba voltou, ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu então que as águas tinham diminuído sobre a terra. Ele deixou passar mais 7 dias e soltou novamente a pomba, mas desta vez ela não voltou. Passaram-se ainda 29 dias depois disso, e quando Noé completou 601 anos de idade, secaram-se as águas na terra. Noé então levantou a cobertura da embarcação e verificou que as águas tinham descido totalmente. Ao fim de mais 8 semanas, no dia 27 do segundo mês do ano 601 de Noé, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da embarcação, você e sua mulher, seus filhos e as suas noras. Deixe sair igualmente todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão. Faça-os sair de modo que se espalhem por toda a terra, se reproduzam e se multipliquem. Então Noé, seus filhos, sua mulher e suas noras saíram da embarcação. Saíram também todos os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão e todas as aves. Todos os seres vivos que estavam na embarcação saíram em grupos, segundo as diferentes espécies. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-os como sacrifício, queimando-os sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheitas, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se, povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e a seus filhos: estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês e com todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: e como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens, e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês, e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé.
Destes descendem todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia, embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes dos seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele, que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Noé viveu ainda 350 anos, depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade.